Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui o pastor Eliseu Rodrigues. Você está percebendo que nós estamos trabalhando bastante aqui no canal. Muitos conteúdos para edificar você e a sua família. E eu quero pedir o seu like, pedir a sua inscrição, como também pedir que você comente depois desse vídeo e que você faça parte dos nossos grupos, ok? O link está aqui na descrição. Eu quero falar sobre as pregações dos púlpitos brasileiros. É claro que eu não estou generalizando, mas as pregações que mais me incomodam nos púlpitos brasileiros. Fica melhor assim. Eu quero começar olhando com você para a situação da pregação da Igreja Evangélica Brasileira. Por um lado, nós temos motivos para ficarmos animados. Já ouvi diversos pregadores dizendo, e concordo com eles, que os jovens estão com um interesse renovado pelas doutrinas das Escrituras Sagradas. E a maioria deles também valorizando a pregação expositiva. Porque eles estão ouvindo pregadores expositivos, homens de Deus que abrem as Escrituras, explicam o texto que leram e aplicam para a nossa geração. Por um lado, a realidade do púlpito da igreja brasileira é bastante animadora. Mas, por outro lado, o que nós vemos nos cultos, de uma forma geral, não nos anima, pelo contrário, nos preocupa. Então, quais são as diferenças de pregações em muitos púlpitos brasileiros? Algumas das características do púlpito brasileiro que eu gostaria de mostrar para vocês, que são alarmantes, começa na pregação LSR, leitura sem retorno. É quando o pregador abre a Bíblia, lê o texto e nunca mais, durante a sua pregação, volta para o texto. É aquela pregação que usa as Escrituras apenas como um caminho introdutório para a mensagem. Você fica se perguntando, por que ele escolheu aquele texto como introdução para a mensagem dele? Porque você não consegue enxergar nenhuma conexão entre o texto e o restante da pregação dele. Então você vai se perguntar, por que ele escolheu esse texto? É óbvio, porque o texto serviu apenas de introdução e não como base para a pregação. LSR, leitura sem retorno. Ou seja, lê o texto, mas não volta mais para o texto. E por que o pregador lê um texto e não volta mais para ele? Às vezes, a introdução da sua pregação é muito longa. Então ele fala mais dos capítulos anteriores do que propriamente do texto lido. Por que ele não volta mais para o texto? Porque ele se distrai. Ele se distrai com algumas palavras da sua própria introdução, se distrai com o que acontece no culto e ele não tem uma base sólida do todo da Bíblia, das doutrinas da Bíblia, que lhe alimentam ao ponto de te dar conteúdo para explicar apenas o texto que ele leu. Então ele precisa inventar, catar alguns textos desconectados, não para ganhar o coração do ouvinte, mas simplesmente para ganhar tempo. Uma outra pregação muito comum nos púlpitos brasileiros é aquela pregação que na verdade não é uma pregação do texto, mas é a pregação das ideias do autor. É usar o texto para provar a tese que o pregador tem. Fruto daquele pensamento muito comum, infelizmente, entre os pregadores que diz coisas do tipo: eu já sei o que vou pregar esse domingo, só preciso achar um ou dois textos que confirmam o que eu estou pensando, textos para basearem a minha mensagem. Entendeu? Ele não abriu a Bíblia para tirar uma mensagem. Ele já tem a mensagem na mente e quer encaixar na Bíblia aquilo que ele pensou. Isso é muito comum entre os pregadores que pregam mensagens temáticas sem terem estudado a teologia bíblica. Viciaram apenas na teologia sistemática. A maioria dos que pregam, não todos, a maioria dos que pregam mensagens temáticas, eles dão um tema e fortalece aquele tema usando textos. Amor. Aí pega o amor no Antigo Testamento e o amor no Novo Testamento, contam as 3, 4 histórias sobre amor. E às vezes o contexto dos amores, dos textos que ele leu,
não são base para confirmar o tema que ele deu. A intenção original do autor, que escreveu os textos que ele usou como base, não era para falar sobre o tipo de amor que ele está falando. Deu para mim entender? Então, às vezes, o camarada está no trânsito e pensa, um carro passou velozmente ao lado dele, vum, e chegou lá na frente e levou uma multa, tchum. Rapaz, eu vou pregar sobre a pressa. Tem que ter um texto na Bíblia para eu basear minha pregação sobre pressa. Jesus disse, Zaqueu, desce depressa. Tem a palavra pressa. Mas não tem nada a ver com o resultado negativo que ele acabou de ver com velocidade e pressa. Agora, em igrejas acostumadas com sermões expositivos, onde os pastores conhecem a teologia bíblica, elas não receberão esse tipo de mensagem com facilidade. Existem outros problemas nas pregações de alguns púlpitos brasileiros, que muitas vezes também são encontradas em igrejas reformadas, presbiteriana, até mesmo em púlpitos que pensam estar seguindo a pregação expositiva. Uma delas é a pregação que mais parece um comentário exegético, ou seja, você tem ali uma explicação do texto, um comentário sobre o texto, e eles até pregam lendo, mas aquele pregador parece mais estar pregando para professores ou alunos de seminário do que para uma igreja reunida. E os próprios pregadores reformados criticam essa postura. Esse tipo de mensagem tem ensino, mas como disse Santo Agostinho, ela não tem deleite, não tem convencimento. Ela só tem ensino. Martin Lloyd-Jones certa vez disse que se não tem paixão, então não é pregação. Muitas das pregações hoje em dia, que são até mesmo intituladas e rotuladas de pregação expositiva, na verdade não passam de comentários bíblicos falados, onde não existe aplicação, não existe paixão por parte daquele que comunica, e apenas existe ali um comunicar frio e seco de uma verdade de um ensino. A pessoa escutou e disse, ok, legal, gostei, vou para casa. Um outro erro muito comum, inclusive nas igrejas pentecostais, eu já preguei esse tipo de mensagem, e é onde esse tipo de mensagens são mais pregadas. Sabe qual é essa mensagem que eu estou falando? A mensagem moralista. A pregação moralista é aquela em que o pregador apenas diz o que a igreja deve fazer ou não deve fazer. É uma pregação cheia de faça isso, mas não faça aquilo. Mas não ensina a igreja onde ela vai encontrar poder para obedecer às ordens de Deus. É o pregador que fecha o atalho do erro, mas não mostra o caminho para o acerto. Bryan Chapell tem um artigo em que ele fala sobre alguns insights dos teólogos da Confissão de Westminster para pregadores atuais. E nesse artigo ele fala o seguinte: a pregação que exorta mudança comportamental ou retidão moral, separado da dependência da graça, apenas encoraja as pessoas a serem reprovadas por Deus. Ou seja, a pregação moralista, que diz que você consegue obedecer e ser santo pelas suas próprias forças, que foca apenas na sua mudança de comportamento, apenas na retidão moral, está incentivando algo que lá na frente vai ser reprovado por Deus. Uma vida legalista. Uma vida onde você tenta obedecer a Deus pelo seu próprio esforço, pela sua força de vontade, pela sua carne e não pela dependência da graça. Qual é o resultado de todas essas mazelas no púlpito brasileiro? Para mim, é aquilo que Oséias falou no capítulo 4, versículo de número 6. Diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Porque você rejeitou o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, muitos liderados estão sendo desprezados por Deus, porque estão fazendo ou tendo uma vida reprovada por Deus pelas pregações de seus sacerdotes, de seus ministros, que desprezam o conhecimento de Deus, que é o conhecimento da palavra de Deus. Então você, pregador, vai ser rejeitado por Deus, e aqueles a quem você ensina também serão rejeitados por Deus.
serão rejeitados por Deus, tanto você quanto eles, porque tanto você quanto eles rejeitaram o verdadeiro conhecimento, o estudo da palavra de Deus, principalmente sobre a pregação. Baseado em Oséias 4, você percebe que quando os líderes do povo de Deus, que deveriam estar levando ao povo de Deus a palavra de Deus, nutrindo esse povo para que continuem na presença de Deus, quando eles negligenciam e rejeitam o conhecimento, esse povo é destruído por falta de conhecimento. Se você se auto-intitula pregador e não estuda, abra mão desse título, pelo amor de Deus. Martyn Lloyd-Jones, um grande pregador e um grande pastor, em seu livro Pregação e Pregadores, diz o seguinte: quando nos é dado a contemplar uma visão panorâmica da história da igreja, se torna evidente que os períodos e eras de decadência sempre foram épocas de declínio da pregação. Aí ele pergunta, o que é que sempre pressagia, ou seja, vem antes de uma reforma ou de um reavivamento? É a renovação da pregação. Ele mesmo responde. Eu quero que você entenda melhor o que Martyn Lloyd-Jones disse. Quando se estuda a história da igreja, os maiores períodos de decadência e fracasso espiritual, é confirmado que esses períodos são realidade quando a pregação na igreja declina. Aí ele faz uma pergunta. Mas não foram esses tempos que pressagiaram, ou seja, que anteciparam, que mostraram a necessidade de uma reforma e de um reavivamento? Então, queridos, o período que nós estamos enfrentando no Brasil anuncia que é chegada a hora de uma necessidade de um avivamento. Está chegando uma reforma, está chegando um reavivamento, porque está chegando um reabibliamento. Através da sua vida que está me escutando aqui, que ama a palavra, quer crescer na palavra, quer se desenvolver nas escrituras, Deus vai começar usando você através desse incômodo pelas falsas pregações, através desse desejo de pregar uma verdadeira pregação. Deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário se você concorda, se você discorda, se você gostou, desde que seja com respeito. Que o Senhor Jesus abençoe toda a sua casa, toda a sua família. Se inscreva no canal e faça parte dos nossos grupos. Links na descrição. Até o nosso próximo vídeo.